Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Tomcast. Hoje a gente vai falar sobre os desafios e avanços na proteção à criança e ao adolescente. Para essa conversa, a gente trouxe o professor e também funcionário do Departamento de Proteção à Criança e ao Adolescente, que é o professor Cecílio. Então, vai nos falar um pouco sobre alguns desafios que esse departamento tem e sobre os cuidados que eles têm feito para proteger crianças e adolescentes. E nós sabemos que crianças, adolescentes são o futuro daquilo que nós esperamos para uma nação próspera, né? A gente sempre diz que crianças são o futuro do país, o futuro da nação. Então a gente vai conversar aqui um pouquinho e vamos pedir para o nosso convidado se apresentar aqui. E não se esqueça de sempre curtir o nosso canal, se inscrever, dar um like aí, partilhar. Recordando que não temos patrocínio ainda, então o crescimento desse canal depende da sua boa fé, daquele like, daquele compartilhamento e seguir o nosso canal. Beleza? Obrigado. Professor, apresente-se, por favor. Opa, boa noite, Elton. Boa noite às pessoas que estão nos assistindo. Então, Elton, meu nome é Cecílio, eu sou professor aqui no município de Formosa há 26 anos e sou agente da Polícia Civil, agente de classe especial. Há também 26 anos que eu exerço a função e durante grande parte da minha carreira como policial, eu exerci minhas funções no Departamento de Proteção da Delegacia, melhor dizendo, de Proteção à Criança e ao Adolescente de Formosa. Então, durante 6 anos eu trabalhei especificamente nos crimes envolvendo crianças e adolescentes aqui no nosso município. E também, como eu exerço a atividade de professor também, então a questão adolescente, criança, ela sempre está à minha volta, né, de uma forma ou de outra. Então, eu estou à disposição aí para o seu canal, qualquer pergunta, qualquer dúvida, nós estamos aqui para ajudar no que estiver ao nosso alcance. Certo, obrigado. Para começar, conte um pouco sobre a missão e o papel do departamento. A missão, qual é o papel do departamento? Isso, é a delegacia. Na verdade, nós somos uma delegacia aqui em Formosa, uma delegacia regional, e dentro da estrutura da Polícia Civil existem várias outras delegacias que distribuem atividades específicas com relação à natureza dos crimes que ocorrem aqui na cidade. Por exemplo, a Delegacia de Investigação aos Homicídios, o GH, por exemplo, o 1º Distrito Policial, o 2º Distrito Policial, por exemplo, a própria DEAN. Então, nós temos uma série de delegacias que vão investigar crimes específicos, de naturezas específicas. A Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente é uma delegacia criada por força de lei, né, uma lei estadual, que compartimentaliza a atividade policial. E no caso da DPCA, que é a minha delegacia, ela trata justamente dos crimes onde crianças e adolescentes são vítimas de crime, né? Qual que é a nossa missão? A missão principal da Polícia Civil: investigar, né, definir a autoria, a materialidade dos crimes envolvendo crianças e adolescentes. Melhor dizendo, tendo crianças e adolescentes como vítimas, no intuito de fazer com que crianças e adolescentes não sejam vítimas de crimes. Certo. Existe um trabalho de acolhimento psicológico, acompanhamento para quando as crianças são vítimas de algum crime do gênero? Isso, existe sim. Na verdade, nós falamos aqui em Formosa, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente funciona em conjunto com a DEAN, que é a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Então, existe o que a gente chama aqui no município de rede de proteção, que envolve vários outros órgãos públicos, tais como o Ministério Público, tais como a Prefeitura Municipal, tais como o Conselho Tutelar. Então, toda essa rede de proteção fornece à criança, adolescente, uma série de benefícios, uma série de apoio para que elas possam passar pela situação da forma menos danosa possível.
E quais são esses apoios, ou quais são esses serviços, por exemplo? Por exemplo, nós temos o serviço de acompanhamento psicológico, né, as meninas da prefeitura, do CREAS, do CRAS, então nós encaminhamos essas meninas para lá. Nós temos também a participação também, por exemplo, do conselho tutelar. Então chega uma criança, um adolescente na minha delegacia, numa situação de maus tratos. Então a gente aciona o conselho tutelar, que vai verificar, por exemplo, se essa criança está tendo acesso à educação, se essa criança está bem cuidada, se está dentro de uma família que tem condições de educar e de manter essa criança. Nós temos no município também um órgão importante, que é a Casa da Mãe Social, onde as crianças que fazem parte de famílias disfuncionais, que colocam a dignidade em todos os sentidos dessa criança em risco, são encaminhadas. Então, no nosso município existe realmente, de fato, uma rede de apoio que funciona e que funciona de forma efetiva. Certamente, é toda uma estrutura Toda uma estrutura. para dar esse suporte. Porque, inclusive, Elton, é bom mencionar que quando nós falamos em crimes envolvendo crianças e adolescentes, nós pensamos na vítima objetiva como criança e adolescente. Mas, como eu trabalho com isso há muito tempo, então eu vou te exemplificar isso, pegando, por exemplo, uma criança vítima de um crime de cunho sexual. Então, não é a criança que é sua vítima. Então, na verdade, de certa forma, toda a família é vitimizada. A mãe dessa criança, os irmãos dessa criança, as pessoas que convivem com essa criança, porque há aí nesse tipo de crime, ainda mais quando a autoria envolve próprios parentes, uma quebra de confiança, ali uma desestruturação de todo o núcleo familiar. Então essa rede de apoio ela se estende para todas as pessoas que estão envolvidas dentro da situação. Então é algo bem complexo. Né? É certo, porque a gente do lado de fora sempre tem a pretensão, o conceito de que apoia-se mais a vítima só em si e não os que estão ao redor da vítima, porque de certa forma também acabam sendo afetados de modo direto ou indireto em função da situação. Eu vou te dar um exemplo assim, cara, uma situação por várias situações que eu já vivenciei, inclusive é muito comum, por exemplo, eu passar o meu telefone para a família dessas pessoas para me ajudarem nas investigações, qualquer informação, qualquer prova, qualquer coisa, elas entram em contato comigo. Então eu acompanho algumas dessas famílias, né? Acompanhava mais antigamente. Mas, assim, já tive casos de, por exemplo, é muito comum menores morarem com as avós. A mãe tem que trabalhar, então deixa a criança com a avó, e a avó arruma um namorado, tem um companheiro, esse companheiro abusa da criança, comete algum tipo de abuso contra essa criança ou adolescente. Então, eu lembro de um dos casos que eu olhava para a avó da criança, né, a criança estava ruim, uma adolescente, melhor dizendo, de 14, 15 anos. Mas a avó entrou num estado de depressão, num estado de profunda tristeza, que eu ia conversar com essa senhora, eu sentia que ela não estava presente. Afetou tanto ela que ela teve que mudar a cidade, porque a quebra de confiança foi muito grande. Então, isso provocou nela uma série de consequências que, cara, foram muito danosas. Eu posso te afirmar que, nesse caso, a avó estava lidando com consequências muito mais agudas do que a própria criança, que estava, pelo menos naquela circunstância, aparentando estar melhor. Certo. Uma que a gente pensa muito é como o trabalho de vocês é extremamente importante, como é a capacitação de vocês, porque é um assunto muito sensível, né? Muito sensível. Mas como é a capacitação de vocês? Olha, assim, né? Eu vou te dar um aspecto geral da atividade policial. A atividade policial é uma atividade por si só bastante estressante e que está envolta numa série de responsabilidades. Então, você tem que ter uma preparação bem específica para exercer tal atividade. Então, é por isso que os concursos da polícia geralmente são concursos que eles possuem uma série de fases, que vão desde aptidão médica, exames clínicos, capacidade psicológica, porque você vai lidar com pessoas em situações de extremo estresse, de situações extremamente drásticas na vida dessa pessoa. E aí, quando você vai para essas delegacias específicas,
você vai trabalhar só com esses crimes especificamente. Então, vira e mexe, nós temos capacitações, você vai procurar se aperfeiçoar nesse sentido. Por exemplo, eu tinha uma certa habilidade para lidar com crianças e adolescentes pelo fato de eu ser professor. Então, né, nesse caso, a questão do uso da didática, da pedagogia, do cuidado com a criança me auxilia muito no meu trabalho. Foi uma vantagem já. É uma vantagem, sem dúvida. E quais são os maiores desafios que a delegacia específica, nesse caso, enfrenta hoje? Olha, né, eu vou citar um desafio assim, bem corriqueiro, porque é desses crimes chegarem ao conhecimento da polícia. Então eu vou te colocar, a maior parte dos crimes envolvendo crianças e adolescentes, eles se dão no âmbito familiar. Então, né, a autoria está dentro do nicho familiar da vítima, da criança. Então, até chegar na delegacia, né, tem que se romper uma série de barreiras. Então, a vergonha, então, por exemplo, o medo do que os outros vão dizer, o medo de expor a família, a questão de se manter a unidade familiar, a questão, por exemplo, de não expor a criança. Então, talvez o grande desafio do DPCA seja fazer com que as pessoas confiem na polícia, de fato, e se sintam seguras para poder trazer suas demandas para a polícia. Que não é algo fácil, Elton, porque quando chega na polícia, né, esse fato do abuso, nós vamos ter que apurar, vamos ter que conversar com pessoas, então realmente é algo que tem que ser levado com todo cuidado, com todo profissionalismo, com toda responsabilidade. A Polícia Civil, ela tem essa visão de que nós não lidamos com crime apenas, né, nós lidamos com pessoas. Atrás de crime tem pessoas. Né? E por algum motivo esse crime ocorreu no âmbito familiar. Eu estou te falando especificamente na questão de crianças e adolescentes. Então, porque o nicho de atuação, o âmbito de atuação, melhor dizendo, da DPCA envolve vários abusos, né, em relação a crianças e adolescentes. Famílias, casas, igrejas, né, escolas. Então, são relações interpessoais que envolvem a vida de muita gente. E aí nisso a gente vai falar em estigmatização, vamos falar, por exemplo, exposição, a gente vai falar de uma série de inconvenientes que às vezes... A denúncia dizendo-se que a denúncia causa, em função da denúncia virão esses fatores. E às vezes a pessoa, em função dessa carga, ela reprime, ela prefere reprimir. Ela prefere reprimir, ela prefere fingir que nada está acontecendo, e essa situação vai se perpetuando. Então, é algo que nós da polícia sempre orientamos, né? Procurem a polícia, procurem a delegacia, denunciem. A Polícia Civil, ela vai agir com todo cuidado, com toda responsabilidade, no intuito de apurar os fatos. E o nosso principal objetivo, fazer com que essa criança, adolescente, fique bem, tenha sua dignidade preservada, tenha uma vida tranquila, que possa crescer, se desenvolver, se tornar uma pessoa plena na sua vida. Certo, é um trabalho e tanto, mas é muito, muito importante. É um trabalho que precisa ser feito. Eu vou te falar uma coisa, assim, pessoalmente, cara, eu lembro que teve uma época, ainda mais quando geralmente com as redes sociais, cara, um trabalho muito importante que é feito por essa rede de apoio, palestra nas escolas, as escolas tendo semanas com relação a abuso, por exemplo, o Maio Laranja. Então, isso é muito importante. Nas professoras, eu tenho algumas escolas aqui que a gente trabalha junto, né, porque elas fazem projetos eu lembro de uma escola pública, eu não vou falar o nome, né, por essa conta de envolver crianças, adolescentes, mas uma escola pública, onde uma professora de português fazia um projeto chamado Cartas de Hannah, inspiradas num livro que contava a história de uma menina que desabafava sobre problemas da vida dela. Salvo engano, na época da Alemanha nazista, e ela expunha as ideias dela em cartas e debatia com destinatários fictícios o que afligia ela. E a professora, baseada nesse livro, né, um trabalho de leitura, passa para as alunas, e as alunas vão, de forma anônima, escrever
o que acontece com elas, que elas não teriam coragem ou não teriam para quem contar. Para quem contar. E aí você não sabe a quantidade de cartas que chegavam nas minhas mãos. E a quantidade de assuntos e a gente que tinha nessas cartas. Que tinha. Assim, só para concluir, o que eu queria mesmo, o Elton, se eu pudesse, cara, e tinha uma época que eu chegava na minha sala, o número de inquéritos, o número de investigações só aumentava. Ficavam tantos que eu não dava conta. Nós temos prazos para remeter isso para o judiciário, para concluir as investigações. E eu falava, caramba, né? Porque não é um inquérito. Quando eu olho para o inquérito, eu estou olhando para uma família. Pai, mãe, avô, filho. E eu perguntava para mim, que dia quando será o dia que eu vou chegar na minha sala, não vai ter nada. Né? Porque é uma questão interessante. São famílias disfuncionais, famílias doentes. E algo que me fez estudar muito essa questão. O que leva alguém que tem a obrigação de cuidado e acabar? A obrigação de cuidado, que esse amor inato, esse amor que, cara, geralmente quando você é pai, quando você tem uma pessoa que você ama, uma pessoa que convive com você, que está sob a sua responsabilidade, você quer cuidar, você quer proteger, é um instinto natural do ser humano dentro dos seus núcleos familiares. Então, o que leva uma pessoa na condição de protetor, de garantidor para agressor? Né, para agressor. E aí eu já tive vários casos, Elton, assim, que me deixaram extremamente, sabe, reflexivo no tocante a essa questão. Por exemplo, eu já tive um caso que eu estava indo embora, minha sala ficava um pouco separada das dependências da DEAN e estava lá a DPCA. Eu fechando a sala, estava até após o expediente, analisando alguns casos, o que eu teria que fazer. E aí, o Elton, eu estava fechando a sala, eu me recordo, e chegou um cara de uns 48, 50 e poucos anos, chorando. Eu falei, se acalme, senhor, eu posso lhe ajudar em alguma coisa? Por favor, sente-se aí. E aí, esse senhor olhou assim para mim, bem no fundo dos meus olhos mesmo, assim, cara, por favor, me prende. Falei, o que está acontecendo? Cara, eu cometi um abuso contra minha filha e esse tempo atrás eu acabei tocando na minha sobrinha. Eu não consigo me controlar. Eu não sei o que acontece comigo. Então, isso faz com que você reflita sobre muitas coisas. Então, aí você vai desenvolvendo uma série de técnicas. Hoje eu dou muitas palestras sobre isso, em escolas, no Distrito Federal, aqui em Formosa. Então, é um assunto que eu gosto de conversar muito em virtude da minha experiência. Então, eu falo assim para os homens, assim, geralmente os autores são do sexo masculino. Cara, você começou a olhar para alguém que você ama, que você tem que cuidar de uma outra forma, que você não entende de onde vem, você não consegue controlar, meu irmão, quanto antes procura ajuda. Antes que você faça um mal para essa pessoa que você ama, antes que você faça um mal para você mesmo, porque as consequências são danosas para todos os lados. Um cidadão que ele é processado, posteriormente preso, inserido dentro do artigo do estupro de vulnerável, por exemplo, artigo do Código Penal, a vida desse cara dentro de uma instituição prisional é um inferno aqui na Terra. Então ele vai apanhar, então ele vai ser julgado, então, sabe, cara, é uma série de transtornos que ninguém sem consciência queria ter isso. E eu não acredito, Elton, vou falar aqui com você, assim, verdadeiramente, pela minha experiência, que seja uma questão de safadeza, de vagabundagem. A pessoa está lidando com a própria filha. A pessoa tem toda uma relação muito especial, muito intrínseca, uma relação que outros fatores devem ser agregados dentro dessa análise. Não dá para você taxar eu não consigo ver dessa forma. Não é um único elemento só. Não é um único. E ainda mais como nós vivemos uma sociedade que é onde nós estamos o tempo todo sendo expostos a estímulos sexuais, música, né? Se você vai pegar hoje, por exemplo, como policial, as músicas aí que os carros de som andam escutando, cheio de palavras, conotações sexuais, né? Um verdadeiro filme pornográfico para deficiente visual, cara. Então, como que isso vai formando essa psicosfera que a gente vive?
essa mentalidade coletiva, cara, isso vai aflorando. E existem vários estudos, várias teorias que falam que, cara, né, uma das causas dessa série de distúrbios sexuais que nós vivemos, né, filmes, palavras, como as pessoas estão se comportando com relação à própria sexualidade. Geram estímulos, né, transformando as mulheres em mero objeto, ou os próprios homens em objetos, sabe, cara? E tem uma série de consequências, sabe, Elton, que dentro dessa perspectiva policial-professor, eu analiso muito. Então aí a gente tem um monte de reprodutor e poucos pais. Nós temos um monte de gente capaz, que sabe como é que faz filho, que faz filho, mas não temos pessoas capazes de cuidar dessas crianças. E aí, esse talvez seja um dos dilemas. Como que a gente faz para melhorar? Eu acho que esse dilema vai ser o... Eu vou reservar esse tema para um próximo capítulo, um próximo episódio, para falar estritamente desse dilema. Por que estritamente desse dilema? Vou abrir aqui um parênteses, porque eu fui ao mercado recentemente e tinha um senhor conversando com a senhora do mercado. Ele dizia assim: a minha filha não deixa eu entrar no quarto dela, sobre nenhum pretexto, nem para fazer nada, e eu passei ao lado. E eu perguntei por quê, mas ela não deixa. Aí eu perguntei o porquê, mas ela vive na tua casa. Não, mas ela não deixa, ela nem quer, né? E eu também faço questão de não entrar. Eu disse o seguinte para ela: o nosso medo é ter esse embate com nossos filhos, ter esse atrito com nossos filhos. Eu falei o seguinte: em um dado momento você vai ter atrito com seu filho, isso é inevitável. Mas por quê? Às vezes não é ela em si. A tua filha pode ser uma boa pessoa, mas você não sabe que tipo de amizade a tua filha tem. E que tipo de conteúdo, que tipo de coisa ela está acessando. Então é necessário, eu disse para ele, eu te aconselharia a chegar. Não precisa ser invasivo, mas eu te aconselharia a chegar para você provar o que realmente está acontecendo. Porque ela está sobre sua tutela, está sobre tua responsabilidade. E se acontecer algo estranho debaixo do teu teto, as pessoas vão dizer que está sobre a sua responsabilidade. Então as pessoas fogem esse embate, fogem esse desconforto entre as pessoas. E ali, deixa assim que... deixa andar. Mas às vezes lá no fundo o estrago lá na frente pode ser maior. Mas aí que tá, sabe, Elton? É uma questão bem você colocou de uma forma bem pontual. É um fato que eu vejo muito, tanto como professor e tanto como policial. Então você, hoje, a nossa sociedade, o nosso mundo contemporâneo te dá toda a possibilidade de escolha. Você pode escolher, ser pai ou não ser. É uma opção sua. Mas a partir do momento que você escolheu ser pai ou ser mãe, você é obrigado a educar essa pessoa. Você não pode escolher não cuidar. Então, às vezes, eu estou na escola, na reunião de pais, e chega uma mãe e fala para mim: mas eu não sei mais o que eu faço com meu filho. Eu falo: olha, minha senhora, a senhora não tem o direito de falar isso. Se a senhora que gerou, a senhora que cuidou, educou, não sabe, quem é que vai saber? Então, nós não podemos hoje, assim, pelo menos, não estou falando do que eu acho, mas o que eu vivo dentro do âmbito escolar e do âmbito policial. Você não pode abrir mão de exercer a sua função como pai ou como mãe. E exercer essa função de pai ou como mãe exige que você esteja presente. Você falou, não de forma invasiva, não de forma... Às vezes eu vou lidar com situações de meninos que enveredaram pelo crime. Então, um moleque de 12, 13 anos cometendo furtos, cometendo já pequenos tráficos, roubos, crimes mais violentos. E existe um perfil que a gente pode colocar como um denominador comum para esses casos. Então, eu posso citar esse perfil, um dos aspectos desse perfil, como sendo ausência de presença de pai e de mãe. Pai e mãe que não estão presentes. Não adianta nada quando seu filho fizer algo errado, porque ele vai fazer. Ele é novo, ele está experimentando, ele é uma criança, eu fiz muitas coisas erradas. Mas não adianta nada eu só ter relação com meu filho quando essa situação errada acontece. E do jeito errado. Né? Chegar para o meu filho: seu vagabundo, eu vou quebrar você, você vai ver, agora você vai apanhar. Então isso só vai criando um distanciamento entre você e o seu filho. Então, desde que esse moleque, você colocou ele no mundo, que você tem a obrigação de criar laços, vínculos com ele, está presente. Tempo de qualidade com o moleque.
Tem um filho, tá pequenininho, leva para andar de bicicleta, vai conversando, trocando uma ideia. Chegou em casa na hora do almoço, todo mundo larga o celular, vamos conversar, vamos falar como foi seu dia, meu filho, qual é o seu sonho, meu filho, como é que tá na escola, tudo bem, o que você está vivendo? Ah, beleza, pega a bicicleta, vamos pedalar. E nesses momentos você vai construindo essa relação, uma relação de confiabilidade. O menino vai te olhar no olho e falar, pô, que pai legal, né? A gente está conversando, está presente. Quando ele errar, nesse momento que você tem um vínculo, tem uma relação, você construiu todo um contexto com seu filho, você vai falar, meu filho, olha, cara, não é por aí, tá errado, eu sei que você é uma pessoa bacana, uma pessoa legal, mas as consequências desse seu ato vão te levar para lá, para ali. Às vezes você não vai precisar nem de violência, né? Você não vai precisar nem ser um cara que vai usar palavras agressivas para seu filho, mas ele vai te ouvir. Porque ele está te ouvindo a vida toda, você está se fazendo presente na vida dele. Então, se você só vai estar presente no momento extremo, meu filho, às vezes, quem vai ocupar a lacuna desse espaço que você está deixando, cara, vai ser essa péssima companhia, vai ser esse traficante, vai ser esse amiguinho que já está cometendo pequenos furtos. Então, essas são situações, sabe, Elton, que eu tive a oportunidade de experienciar e para depois utilizar no meu serviço, nos meus serviços, nas minhas ocupações, no trato das pessoas. Eu vou te contar um caso, sabe, cara, que eu achei bem emblemático, bem nesse sentido que a gente está conversando. Eu não quero, né? Pô, quer dizer, eu me alongo. Não, fique à vontade, bem tranquilo, fique à vontade. Então, Elton, uma vez, houve um crime, nós instauramos um inquérito, o delegado da área, como um latrocínio tentado. Talvez o latrocínio, dentro do nosso ordenamento jurídico, seja um dos crimes assim, mais impactantes, mais hediondos, que a pena é maior. Latrocínio é quando o cara vai cometer um roubo, furtar um patrimônio, ele atenta contra a vida da pessoa. E esse caso me chamou muita atenção porque eu estava de plantão e eu vou mudar os bairros, vou mudar porque Formosa é uma cidade relativamente pequena, eu não vou expor ninguém, jamais na minha vida, nunca fiz nem vou fazer, ainda mais no tocante à atividade policial. E aí, em determinado bairro, houve um assalto, né? O menino, menor de idade, na época 16 anos, obviamente, moleque usuário de drogas, assaltou uma pequena mercearia de fundo de garagem. A família tinha uma garagem e fez um mercadinho, e quem cuidava era um menino de 15 anos, filho dos proprietários da casa. E aí um dia ele fechando, se eu não me engano, salvo engano, posso estar enganado, tem muito tempo, uma sexta-feira, esse menor de 16 anos, armado de um revólver calibre 22, ele entrou nessa mercearia, furtou R$20, lembro até hoje a quantia. E na hora de ir embora, o menino que estava tomando conta do caixa relutou em entregar a quantia para ele, falou, não vai pegar, não sei, ele pegou e deu um tiro no menino, um único tiro. Esse tiro, onde ele entrou, afetou uma vértebra da coluna vertebral do menino. Não morreu, mas ficou tetraplégico, né? Beleza, um crime de grande comoção, a família chegou, o menino morreu, mas vai passar o resto da vida dentro de uma cama, mexendo apenas a parte da cabeça, do pescoço para cima. E nós corremos, identificamos e posteriormente nós prendemos o autor do fato. Então, como já tinha passado do flagrante, esse menino fugiu, foi para a zona rural e tivemos que fazer na época, não tinha ainda telefone, né? Então era mais difícil. Hoje a tecnologia ajuda muito a atividade policial. E aí nós buscamos esse menino e aí tínhamos que encaminhar ele, né? Não tinha saído ainda um mandado de apreensão dele ainda, então foi bem rápido. E aí não ia sair também, uma série de fatores que eu não me recordo agora. Eu sei que a gente chamou o pai desse menino, porque ele seria ouvido e seria liberado para o pai, com a condição de deixar o menino pronto, se a gente precisar do menino, ele tem que estar à nossa disposição. A hora que a gente chegou, assim, lá na delegacia, estávamos lá, aí ligamos para o pai, vem aqui. Aí o pai veio, então o menino sentado assim na mesa pela gente, a mãe não quis vir, falou se quisesse era o pai. Você vê a ausência de relação, a mãe não quis ir ver o filho. Numa situação, cara, extremamente delicada. Na extrema, extremo. Aí veio o pai. Depois de muito, tem que vir, vamos chamar o conselho, vamos processar o senhor, abandono de incapaz, uma série de instrumentos que nós tivemos que usar para fazer esse pai vir.
E aí o pai veio, o menino sentado assim perto, o delegado, eu estava assim na porta, o delegado sentado aqui, o escrivão junto com o delegado, o menino e a gente fazendo a escolta a segurança da área. Aí veio o pai assim, nem olhou pro menino. Aí beleza, começou, foram fazer as perguntas de praxe pro pai. Qual o nome do seu filho? Me falou o primeiro nome, isso eu não sei. Quando nasceu seu filho? Não sei. O endereço do seu filho? Não, ele mora com a mãe, não sei o endereço. Então aí você vai entendendo o contexto daquele moleque. Cadê o pai? Na verdade, qual que é a conclusão que você chega? Aquele menino, ele era um órfão de pai e mãe vivos. Né? E é por isso que talvez para mim seja um dos grandes desafios quando se trata de criança e adolescente. Né? Você educar as famílias, né? Para atentarem ao tamanho da responsabilidade que é gerar uma vida e posteriormente cuidar dessa vida. Durante a conversa eu percebi que o índice de perfil da vítima. Mas existem mais traços que nós, um perfil assim, que a gente consegue identificar quando é uma vítima, por exemplo, o perfil da vítima ou do agressor também. Olha, os crimes de cunho sexual, vou te falar assim, cara, é um perfil específico para o agressor, cara, não. É um crime que eu já investiguei casos, desde os condomínios mais luxuosos da cidade até as periferias mais carentes do município. Então, é um crime que transcende classe social. É um crime que ocorre em todas as famílias, em todas as classes sociais. Agora, um perfil da vítima, né, eu não posso falar para você que exista um perfil de alguém que queira ser abusado, mas existem sinais que as vítimas dão de que alguma coisa errada está acontecendo. Então, eu vou te dar um muito comum. Alguma coisa errada com certeza vai estar acontecendo. Então, uma série, eu vou te dar uma série, mas esse assim é muito comum, muito comum. Eu vou te colocar que 80% das meninas que eu 80% que eu investiguei os casos, ouvi elas enquanto vítimas, elas apresentavam esse sinal. Então, por exemplo, automutilação. Tá? Algumas meninas que começam a se mutilar. Não estou falando especificamente que essa menina vai estar sendo vítima de um abuso sexual, mas que alguma coisa errada com ela está acontecendo, está acontecendo. Então, a família tem que investigar. Tá? Tem que ver o que é, tem que, sabe, conversar, procurar um atendimento especializado. Então, por exemplo, agora sinais específicos assim, irritabilidade, uma criança muito irritada, muito chorosa, uma criança com muito medo. Então, por exemplo, por isso que é importante estar presente na escola. A professora eu sempre escuto professoras nas minhas investigações. Então elas vão falar para mim, olha, era uma menina participativa, era uma menina alegre, espontânea, sorridente, extrovertida, não fala com mais ninguém, tá chorosa, quer ficar sozinha, as coleguinhas vêm falar com ela, quer ficar o tempo todo com a professora, é um outro sinal. Um outro sinal também, assim, que a gente pode colocar como um indício, pesquise, veja, né? A criança passa, por exemplo, a ficar doente muito tempo, então, todo dia ela tem febre, reclama de uma dor. Ela tá. Alguma coisa estranha pode estar acontecendo, é bom você verificar. A criança não quer se socializar, quer ficar sozinha, isolada. A criança fala, vamos na casa do fulano, não quero ir. Mas por que não quero ir, não quero ir, não quero ir? Já muitos casos eu já investiguei de parentes em casas específicas fora do núcleo familiar originário, sem os autores desses abusos. Então, a criança saiu da sua normalidade, preste atenção. Por isso, eu volto na tecla aqui, Elton. Você é obrigado a conhecer seu filho. O padrão de personalidade dele, de comportamento. Então, eu conheço meus filhos, como cada um é. Eu sei mais ou menos como eles vão reagir em cada circunstância. Eu vivo com um caçula de 18 anos. Então, eu tenho condição de... Meu filho, está tudo bem? Meu filho, o que é que está acontecendo? Né? Então, são sinais assim que com certeza pesquisa. Pode não ser um crime, mas essa criança pode estar sofrendo um bullying. Passando por alguma situação. Alguma situação extrema. Dos eventos mais recentes foi a questão da Covid, né? Trouxe um afastamento
esperava-se que, em função disso, também houvesse um aconchego da questão familiar. Mas a questão é, como a pandemia impactou em situações do gênero? Reduziu nessa época ou houve um alastramento de fatores, ou a pandemia poderia ser um fator contribuinte para crimes do gênero? Olha, é bem interessante. Eu vou te dar assim, um caso que foi mais ou menos, uma situação que foi mais ou menos, melhor dizendo, é, corriqueira em todas as delegacias, em todas as unidades policiais do Brasil. Para você ter uma ideia, os números de violência doméstica aumentaram durante a pandemia. Então, o que é violência doméstica? A violência praticada geralmente contra a mulher no âmbito familiar. Então, violência psicológica, ameaças, agressão, lesão corporal e por aí vai. Nesse sentido, alguns crimes a gente pode falar que também aumentaram, né, dentro do contexto familiar. Por exemplo, maus tratos, por exemplo, maus tratos eu digo no sentido, por exemplo, pai que vai disciplinar um filho e excede. Então, por quê? Porque a convivência se tornou muito mais patente. Nós passamos na pandemia a conviver muito mais com as pessoas. Então, nesse sentido, como a convivência aumenta, né, os conflitos vão aumentar, os problemas também vão aumentar. Agora, a gente tem que ficar atento, porque é isso que nós estávamos conversando. As pessoas estão perdendo a habilidade de se relacionar. As pessoas estão perdendo a habilidade de conviver juntos no mesmo espaço. Uma família não pode perder tal habilidade, né? Existem comunidades aqui no nosso município que são mais críticas em relação a esses eventos do gênero? Você está se referindo especificamente a crimes em relação à criança e adolescente ou a violência familiar no geral? Criança e adolescente, no caso. Criança e adolescente. Olha, existem. Geralmente aquelas comunidades, por exemplo, onde as famílias têm menos condições socioeconômicas, naquelas comunidades onde as famílias, por exemplo, é muito comum no crime de maus tratos, né, se darem ao consumo de álcool e drogas. Então, tudo isso, não estou falando que é o fator determinante, mas são elementos que contribuem para a ocorrência de crimes. Então, por exemplo, uma família que faz uso excessivo de álcool ou de qualquer outra droga, então, para essa família perder o equilíbrio e descontar ou agir de forma indevida ou desequilibrada com seus filhos, cara, é muito mais fácil. É muito mais fácil. Então, existem, não vou falar de bairros, mas de características comuns a determinadas famílias. Tá? Infelizmente, como a gente estava conversando, então, às vezes, a ausência de estudo, a ausência de condições materiais, a ausência de condições psicológicas, a ausência de cuidado. Eu vou até mais além, sabe, Elton? Eu gosto muito de usar tal palavra. A ausência de uma convivência fundamentada no amor, no respeito, no autorrespeito, no respeito ao outro, principalmente aqueles que fazem parte do meu núcleo familiar, é prenúncio de crime. Exatamente. Eu aqui com o meu guiãozinho, canais de denúncia, por exemplo, você tem um canal de denúncia? Temos vários. Vários. Né? Vários canais de denúncia. Tem um canal que a gente usa muito, que chegam várias denúncias para nós, que são denúncias totalmente anônimas, né? Você pode ligar lá, as pessoas elas não vão te identificar. Quando chega a denúncia para a gente, para o âmbito da polícia, nós não sabemos quem é, que é o Disque 100 do governo federal. Você diz que é o número 100, e aí uma atendente vai falar com você e você vai ali comunicar para ela qual é o crime que você tem conhecimento, onde é, quem é a vítima, o que está acontecendo, e a Polícia Civil vai apurar. Existe também o telefone de denúncia da Polícia Civil, que é o telefone 197. Também você fala, eu não quero me identificar, mas está acontecendo tal fato, a vítima tal, endereço tal, o contato é tal, a polícia vai investigar. E temos também o telefone da DEAN, que é o 3631-7793, que é só a pessoa ligar lá, está acontecendo isso, uma equipe da polícia vai até o local e vai investigar. Eu fiz uma denúncia.
Após a denúncia, quais são os passos que serão seguidos, os passos sequentes? Com relação a você, a não ser que no futuro você seja parte, ou você testemunhou, ou você está de alguma forma envolvido na situação para que esse crime seja apurado e posteriormente o autor responsabilizado, a polícia vai te chamar. Mas se for uma denúncia anônima, o que acontece? A polícia vai verificar se o crime existe, né? Como é que nós verificamos se o crime existe? Se existe uma vítima, se essa vítima sofreu alguma conduta criminosa e se essa conduta criminosa ela tá patente, é passível de ser provada. Então, a gente vai investigar o caso. Toda denúncia é investigada pela Polícia Civil. E a partir do momento que nós ali verificamos que existe ali indícios de autoria e materialidade do fato, a Polícia Civil vai instalar um inquérito e aí segue-se uma investigação policial, onde vamos colher provas, onde vamos colher vestígios, perícias, vamos fazer exames, por exemplo, DNA, por exemplo, exame de conjunção carnal, nós vamos fazer a avaliação psicológica da vítima, se for um caso, vamos formar um conjunto probatório robusto e depois remetemos essa investigação para o Ministério Público, e o Ministério Público, com base na investigação da Polícia Civil, vai vai decidir se oferece denúncia ou não, e esse autor vai ser processado criminalmente. Mas é importante denunciar, porque, por exemplo, se a criança ou adolescente convive com o autor, a gente tem meios de fazer com que o autor se afaste da criança e do adolescente. Se esse autor insistir em manter contato, esse cara, a Polícia Civil pode, inclusive, representar pela prisão desse cidadão. Então, nós vamos colocar a vítima em total segurança. Como denunciante, a única garantia que eu tenho é o anonimato. Ou tem mais outra garantia? Geralmente, o anonimato ele já vai te proteger. Ninguém vai saber. A polícia não vai ficar perguntando quem é você, qual é seu telefone, qual não. Você falou o que nós vamos investigar. A partir de então, nós vamos atrás para ver se de fato o crime aconteceu. Então, a sua garantia é que, assim, eu vou te falar que eu tenho 26 anos como policial. E nunca vi um denunciante passar por uma situação que colocasse a integridade dele em risco. Tá? Nós realmente... O Elton, nós trabalhamos com aquilo que as pessoas têm de mais importante. Vida, liberdade, dignidade, honra, patrimônio. Então, a Polícia Civil é um órgão extremamente profissional. E aí eu vou falar para você que eu sou um cara bairrista, eu defendo a minha instituição. Então, tenho o maior orgulho de pertencer a essa instituição, justamente por ver como que a nossa chefia conduz aqui as relações, como os profissionais trabalham com afinco, com abnegação. E hoje em dia, antigamente, a polícia tinha essa questão, nosso objetivo é proteger o patrimônio e colocar o bandido atrás das grades. Hoje em dia, qual que é o nosso objetivo? Proteger pessoas. E aquela frase emblemática da filosofia que o Estado é uma pessoa de bem, né? O Estado é uma pessoa de bem. Aqui a gente falou de várias questões, mas uma das perguntas que eu fiquei pensando aqui é como a polícia consegue articular na sua esfera tantos outros elementos para proteger a criança. No caso, como é que a gente consegue articular com o Conselho Tutelar, Ministério Público e o Judiciário? Parece uma coisa bem robusta, né? Bem compacta. É bem robusta, mas olha só, né? Essa questão de articulação não tem como, né? O aparato estatal trabalha em conjunto. Aí nós somos uma sociedade. E cada um dessas instituições que você falou trabalha para que essa sociedade funcione bem, de forma funcional. Então existem várias reuniões com a prefeitura, com a Polícia Civil, com o Conselho Tutelar, com os órgãos de saúde, para que se construa todo esse aparato de proteção. Não é algo simples, mas é algo que é feito assim, cara, eu fui em várias reuniões com o Conselho Tutelar, participei de formações com o Conselho Tutelar, fui em reuniões com o pessoal do CREAS, com o pessoal da assistência social. É algo que é construído dia a dia, Elton. É algo que demanda cuidado, demanda responsabilidade e, principalmente, demanda empenho, demanda interesse, demanda boa vontade de quem está ocupando esses cargos. Né? Em prol do quê? Em prol das vítimas. Né? E existe um prazo determinado para acompanhamento de uma vítima? Tem, enquanto ela precisar. Enquanto ela precisar. Por exemplo, qual que é o prazo para um tratamento psicológico de um indivíduo? A partir do momento que ele tem alta. A partir do momento que ele não necessite mais esse acompanhamento.
né? Então, o Estado, assim, as pessoas costumam, estávamos conversando, as pessoas costumam criticar muito o que o Estado faz, está certo. Nós temos que criticar, temos que ter um senso crítico para poder realmente reivindicar, para poder exigir que o Estado cumpra com o seu papel. Né? E o papel princípio do Estado é o bem comum, fazer com que a sociedade viva bem. Agora, né, as pessoas, nós vivemos uma sociedade, assim, a sociedade brasileira, onde a crítica ela é muito mais ensinada do que o elogio. A gente pode perceber isso, já que a gente está falando em crianças e adolescentes, com relação aos nossos filhos. Então, né, tem pais que têm uma dificuldade grande de elogiar seus filhos. Não, meu filho, você é, cara, que cara legal você é, tenho orgulho de você, eu te amo. Existe muita gente que não consegue, simplesmente. Agora, olha só o que você está fazendo, tá vendo? Você está fazendo? Tá vendo? Ó, você é um menino que é meio burro. Então, dependendo que como você vai falando, cara, você vai criando toda uma mentalidade, criando toda uma percepção, uma autopercepção dessa criança. E hoje em dia as pessoas têm que realmente questionar, devem criticar, mas, cara, né, eu vou te falar, eu sou de uma outra unidade da federação. E assim, cara, adoro morar em Formosa. E trabalhando dentro do serviço público e podendo acompanhar essas vítimas, eu posso te falar, funciona, funciona. A pessoa que procura a polícia, procura as forças estatais, ela vai ser atendida. Certo. Talvez, assim, não é aquele atendimento que eu queria, mas ela vai ser atendida. Ela vai ser atendida. Vai ser atendida. Denúncias falsas inviabilizam o processo, a tarefa de vocês? É muito comum ter denúncias falsas? Não, vou te falar que não é. É muito comum ter denúncias falsas em outros sentidos, mas com relação a criança e adolescente, eu peguei poucas, né? Em alguns sentidos, olha, você vê aonde vai. De pessoas quererem prejudicar, por exemplo, um companheiro, companheira, e usando a polícia como isso. Mas a polícia é profissional, nós vamos apurar, vamos investigar, e para quem faz esse tipo de uso do aparato estatal para resolver suas questões pessoais ou fundamentar uma questão de vingança, existe um crime chamado de denunciação caluniosa, onde a pessoa vai ser responsabilizada nos termos da lei. Inclusive, algumas já foram no nosso município, porque usaram da polícia, do tempo da polícia, da gasolina da polícia, da expertise dos agentes de segurança pública para prejudicar uma outra pessoa. E quando na realidade deveriam estar atendendo a outros casos mais sérios. Outros casos. Aí desvia o foco. Não é brincadeira, as pessoas têm que entender. Que é um trabalho sério. Sério e que envolve pessoas num estado de fragilidade extrema. A gente não brinca, a gente não pode brincar. Brincar com tanto trabalho. Existem projetos de prevenção? Claro, vários projetos de prevenção, vários, né? Um deles é educacional, é uma coisa que eu acredito muito. Então, por exemplo, assim, a Polícia Civil, nós temos ali uma equipe de pessoas que, quando as pessoas nos solicitam, nós estamos fazendo palestras. Então, sobre vários crimes, eu vou te falar que é uma coisa que eu particularmente gosto muito de fazer. Eu tenho a seguinte conta na minha cabeça: quanto mais eu educar pessoas, menos eu vou trabalhar como policial. Quanto mais as pessoas forem educadas, menos crimes vão existir. Então, é um projeto assim, muito interessante de conscientização. Então, conscientizar crianças, conscientizar pais, conscientizar empresas, conscientizar a população em geral, para que elas tomem cuidado para não cometer crime. Que é algo bem interessante, sabe, Elton? Assim, ainda mais no âmbito das relações familiares. Então, eu vou te colocar assim, a questão da própria Lei Maria da Penha, da atuação da DEAN. Então, assim, eu sou casado há 26 anos. Então, nesse período longo de tempo, quantos conflitos eu já tive no meu relacionamento? Vários. E pessoas não são apenas pessoas objetivamente falando. Essas pessoas são valores, essas pessoas são pensamentos, são experiências. Em determinado momento, você está mais nervoso, em determinado momento, você escuta algo que você fala, caramba, né, essa pegou pesado. Então a gente tem que desenvolver realmente uma capacidade de parar um pouquinho, pensar, ver como você vai reagir diante da situação. E às vezes, se for melhor a situação, sair do cenário, né? Mas assim, falando assim, fora da emoção, é muito fácil. Agora, quando você está aí, a polícia, eu já vivi várias vezes isso. Aí é complexo. É complexo. Exatamente. Vimos realmente está sendo uma conversa muito interessante, muito animadora e interessante também. Falou um pouquinho sobre professores serem fundamentais para
identificação de algumas situações do gênero. Falou-se também de campanhas, efetivamente então a escola passa a ser um centro fundamental para que a gente possa identificar questões do gênero. Falando de canais para denúncia, e se for um pai que está necessitado de uma orientação, por exemplo, vocês disponibilizam, talvez o pai queira ter mais informação, de estar vendo o vídeo aqui e queira ter mais informação. Claro, ele pode procurar a delegacia, a Polícia Civil, ele pode se orientar acerca do que é crime, acerca da sua própria atuação como pai. Sabe, é importante as pessoas procurarem informações positivas que vão, de alguma forma, melhorar as suas relações familiares. Assim, eu até gosto de deixar meu telefone, qualquer coisa, podem ligar. Tá acontecendo isso, cara, né? Então, pode procurar a Polícia Civil, a delegacia da Polícia Civil, que você vai ser orientado, sem dúvida. O pessoal vai te receber lá. Um caso, contamos aqui vários casos, mas eu quero um caso aqui que a atuação do pessoal da delegacia foi fundamental, assim, foi fundamental, diria que foi diferenciado, fundamental, que foi determinante. A atuação foi determinante nesse caso especificamente. Vários, assim, de chegar uma denúncia anônima e nós fomos conferir, certa vez no bairro periférico da cidade, e essa menina, ela já, assim, tinha um certo tempo que ela inclusive não mais falava, não conversava, né, bem já afetada em função dos abusos. E aí a gente conseguiu, conversando com ela, e fomos lá na denúncia, e numa conversa ela falou que os abusos ocorriam há certo tempo, levamos para o ML e constatou-se, né, o crime, que é uma menina nova de 12 anos, que ela já não tinha, né, já não era mais, já não tinha estrutura imenal intacta, e perguntamos quem foi, ela falou, e no mesmo dia a gente conseguiu efetuar a prisão do cara. Então, a partir desse momento, a menina foi levada a tratamento e, cara, a melhora da menina foi nítida, afastando o autor. Então, cara, vários casos nesse sentido, que advém de uma denúncia na hora certa. Então, no momento certo. Quanto mais a pessoa ela fica protelando, procrastinando para fazer a denúncia, mais o agressor vai estar cometendo o crime e maiores serão as sequelas dessa criança, o impacto dela estar vivendo essa experiência na vida dela como pessoa. E a dificuldade de lidar com a situação também vai. Vai. É comum, só para você ter uma ideia, eu peguei vários casos, inclusive por conta dessas campanhas de conscientização, dessas campanhas de esclarecimento, de você informar a população como proceder, de pessoas que tinham sido abusadas quando tinham 14, 15, 16 anos e foram fazer a denúncia quando tinham 28, 25. Que agora elas não estavam mais sobre a família, sobre o poder da família, já tinham certa autonomia, mas elas falavam para mim, eu ouvi várias delas, que como isso prejudicava ela enquanto pessoa, o seu desenvolvimento, a sua qualidade de vida, como isso prejudicava ela nos seus relacionamentos. Então, o ato de denunciar para ela simbolizava o expurgo de uma série de coisas ruins que ela vivenciava. Na vida toda, praticamente. Na vida toda. A gente não sabe o alcance de uma experiência traumática na vida de uma pessoa. Tivemos alguns avanços a nível de legislação e políticas públicas? Vários avanços, né? Então, assim, mas vários. Né? Por isso que eu sou um cara que acredito que essa humanidade ainda a gente vai viver. Meu país vai ser um país legal cada vez mais. Porque vários avanços. Então, vou te dar um avanço legal aí das últimas décadas, a própria Lei Maria da Penha. Então, por exemplo, na questão da criança e do adolescente, então, o endurecimento de penas, sabe, assim, a questão do Estado estar se preocupando através da criação de uma rede de proteção. O Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas, por exemplo, né, de como o Estado atua. Eu falei para você que vem uma denúncia, a gente recebe a denúncia, a criança fala que sofreu o crime, o abuso. Então, por exemplo, hoje o Estado, a gente usa, por exemplo, um expediente da Lei Maria da Penha, que é a medida protetiva, que é uma lei, né, a medida protetiva é um instrumento criado para ser usado pela mulher em situação de violência doméstica. Então, hoje, quando a gente pede a medida protetiva para a criança, o Poder Judiciário de pronto já autoriza.
Certo. Então é o quê? É um avanço no sentido de que o importante é preservar a dignidade da Toda vítima. pessoa. Então tivemos mais vários, as próprias escolas falando, trabalhando sobre o tema, sabe? Então as próprias, o acesso à informação hoje também. Agora, né, ao lado positivo, né? Essa era a próxima questão que eu ia falar. Então não vamos. Não, mas já agora pode, Come o ficar à almoço vontade. da Porque comida do almoço. como a tecnologia, né? Como a gente, as delegacias usam a Ah. tecnologia como aliado. Hoje em dia, sim, a tecnologia é uma grande aliada da gente. Então a gente aprende um telefone celular, cara, quantos crimes de pedofilia a gente pegou já em telefones que a gente pega. Né, como a gente consegue aprofundar nossas investigações em função do uso da tecnologia, localização, local, mensagem, ouvir a pessoa. Então hoje em dia, assim, para a polícia ajudou muito, mas da mesma forma a gente tem o sentido inverso. Então, grande parte das ocorrências envolvendo crimes com adolescentes e crianças, cara, Tecnologia. envoltos na esfera virtual, né? Ocorre na esfera virtual da internet. Teve um caso, só cortar aqui, teve um caso, eu tava vendo, acho que foi no Metrópole, de uma criança que é um adolescente que se cortava. E ela tinha acesso a esses grupos de internet, ela era chantageada por esse grupo e incentivavam ela a se cortar e tal. Numa das abordagens, depois que a polícia solucionou esse caso, a menina disse o seguinte, foi até a frase que eu repeti naquele cara no mercado lá: se os meus pais tivessem acesso, se os meus pais estivessem lá, tivessem me dito para não fazer aquilo, ou soubessem do que realmente estava acontecendo, ela não teria enverdado por esse caminho. Foi a resposta que a menina deu, né, nesse caso. Aí eu me lembrei na hora quando eu fui falar com aquele senhor, que a presença sempre é extremamente importante. É determinante. Então, hoje em dia, né, eu não sou saudosista, né? Cada época tem as suas coisas, as suas qualidades, também tem os seus defeitos, tem as suas dificuldades, mas também tem as suas facilidades. Então, na minha época, minha mãe conhecia todos os meus amigos pela voz. Eu sou da época do telefone fixo. Então, minha mãe ligava, fulano, né? Já sabia quem era, conhecia todos os meus amigos pela voz. Hoje em dia, seu filho entra no quarto, você não sabe com quem ele está falando, sobre o que ele está falando, não sabe o que está fazendo. Então, hoje, a realidade que nós vivemos, Elton, exige pais muito mais preparados. Muito mais preparados. Eu criei 3 filhos. E meus filhos hoje todos são maiores de idade. Mas até hoje, como 2 namoram com filho, quando pisam na bola, eu faço o seguinte, cara. Telefone na mesa e desbloqueia. Ai, minha privacidade, cara. Na minha casa, quando você estiver na sua casa, você vai ter toda a privacidade. Se eu uso o meu carro, você dorme na minha casa, abre o telefone. E eles nunca falam não, porque a gente tem uma relação de confiança. Me dá aqui o telefone. E aí eu vou ver o que eles estão fazendo, com quem eles estão fazendo. Tem tempo que eu não faço isso, não se fez mais necessário, mas, assim, os pais têm que ter bom senso. Você, seu filho adolescente, 12, 13, 14, você tem que saber com quem ele está falando, sobre o que ele está falando, você tem que dar, eu falava para os meus amigos, vou dar um perdido no seu telefone, né? Se liga, né? Tem que dar um perdido no telefone do seu filho, você tem que estar acompanhando o que ele está fazendo. Isso é inerente à função de pai. Ah, mas meu filho vai achar que eu sou chato. Se você não quer ser chato, não seja pai. Pai, essencialmente, uma hora ou outra, você vai ser chato. A minha filha, pai, você é muito chato. Eu, claro, cara, culpa sua. Antes de você nascer, eu não estava preocupando onde as outras pessoas estavam. De boa? Eu não ficava preocupado se a sua roupa não está adequada para a sua idade. Agora é minha função de pai. Eu escolhi, foi uma escolha consciente que eu fiz. Eu quis ser pai. Então, a partir desse momento, vem toda a questão das minhas responsabilidades enquanto pai. Certo. Então, eu vou exercê-las. Não dá para a gente terceirizar ser pai e ser mãe. Ah, professora, a minha secretária da casa, o professor de educação física, do judô, do jiu-jitsu, eles não são pais. E é muito comum no âmbito das minhas atuações profissionais eu encontrar
crianças, adolescentes, têm muito mais convívio, Com pessoas intimidade com externas essas pessoas do que do que com com o os pai ou pais. com a mãe. Não dá, a gente tem que ver onde é que a gente está indo, o que Certo. nós estamos fazendo. Então, hoje em dia, vou te falar, muito comum. Uma menina mal instruída conhece alguém, por exemplo, uma rede de jogos que dá muito problema, tal do Discord. Discord. Exatamente, Discord. Hoje Discord, vem até de discórdia, né? Uhum. Vem até de. Aí as pessoas vão conversando nas redes sociais, aí as crianças, os adolescentes, e aí alguém envolvente, bem articulado, e a menina já tem problema com os pais, não socializa, e o cara começa a falar para ela que ela é linda, que ela é maravilhosa. Quando você vê uma menina de família tá mandando nudes, vídeos, e aí já era. Já era, porque Depois depois vem você a manda isso pra... chantagem. Aí eu já vários casos, e olha, eu também trabalho numa cidadezinha aqui perto chamada Água Fria de Goiás. E um dos casos que eu peguei de estupro de vulnerável começou assim: a menina mandou nudes, foi enviando vídeos de cunho sexual. Aí o cara falou para ela: se você não ficar com outro cara, fazer sexo com ele vai te pegar na sua casa, eu vou colocar seus vídeos nas redes sociais. E a menina foi estuprada por esse outro cara, né, que depois nós descobrimos quem foi e efetuamos a prisão. Mas começou aonde? Na rede social. Então, exatamente. pai e mãe, você não pode falar, eu estou preservando a privacidade do meu filho de 12 anos. Você tem que ter bom senso, pai e mãe. Essa pessoa, no mundo da internet, onde tem gente do mundo todo, com a cabeça, múltiplas possibilidades. Múltiplas, uma infinitude de possibilidades. Você não pode, você não tem esse direito de falar, ó, eu dou privacidade pro meu filho. Quando ele tiver 18 anos e se ele for uma pessoa bem educada, aí você relaxa. Mas e falando mesmo sobre amizade, eu ainda estava conversando com um amigo. Assim, meu pai era bem seletivo. Poucos entravam na minha casa. Poucos entravam. E conheciam todos os nossos amigos. E os nossos amigos não podiam ter nomes diferentes do que tinham em casa. Se ele chegasse em casa e desse um nome, porque nós tínhamos um nome assim para a rua. Se você chegasse em casa, batesse na porta de quem com o nome da rua, automaticamente nem entrava. Não entrava. Eu sou o Elton aí na rua, eu me chamo Francisco. Aí eu chego, eu sou o Francisco. Francisco de quem? O Francisco, amigo do fulano. Não, eu não tenho. Amigo do meu filho não tem esse nome, não. Conheço amigo do meu filho com o nome Y, X, são esses e o resto. E tinha essa envolvência nas amizades dos filhos, mas, enfim. Tempos modernos e algumas coisas foram se perdendo. E a gente tem, assim, né? Como nós falamos, quanto pior o aluno, melhor o professor. Quanto pior o filho, melhor o pai. Então, conheça o seu filho. Conheça o seu filho, observe, tenha contato com ele, tenha tempo de qualidade com essa pessoa, para que você possa acompanhá-lo direitinho e fazer as intervenções necessárias quando a situação assim o exigir. Então não dá pra gente comparar. A minha mãe, ela foi muito... Eu não tive essa... Meus amigos todos tinham apelidos. Né? Até porque na minha época, se eu tivesse um apelido, eu era disciplinado. Se eu tivesse um apelido, eu era disciplinado, de certeza. Ela era mais tranquila, mas ela me dava total liberdade para viver as experiências que eu quisesse. Mas nunca faltou uma coisa, que a gente estava conversando aqui, presença. Eu fazia a coisa errada, ela, e aí? Abre comigo, o que você está fazendo? Ela sentava comigo, conversava, a gente compartilhava a experiência, ela sabia o que eu fazia. Minha mãe, ela criou esse canal de confiabilidade. Ela criou esse canal aberto, assim. Por mais que eu fiz um monte de coisa errada, por mais que eu tivesse feito, ela sabia. E ela nunca me deixou assim. Eu estava fazendo, ela deixava eu fazer, mas quando ela via que eu estava indo para o outro lado, ela, vem cá, vamos conversar agora. E sempre foi um exemplo, sabe? Um exemplo, tá? De conduta, então isso tudo serviu como baliza, como norte para que eu não me perdesse nas minhas experiências. Exatamente. Mas se eu não tivesse a presença dela, talvez eu tivesse me perdido. São tantas experiências, tantos anos de trabalho. Qual foi a maior lição que aprendeu atuando nessa área, durante esse todo período de trabalho? Qual foi a maior lição que aprendeu? A maior lição que eu aprendi, eu vou te dar nas duas, essa eu não tenho dúvida. Que o que importa de verdade são pessoas. O que importa de verdade são as pessoas que fazem parte da minha vida. Então, assim,
dentro do serviço policial trabalhando num núcleo tão delicado quanto proteção de criança e adolescente. Né? Não adianta nada eu ganhar fortuna de dinheiro, conseguir um patrimônio, ter um renome profissional, se o meu núcleo familiar não está bem. Não adianta nada, por exemplo, né, eu exercer um cargo importante se eu não tenho relação com meu filho. Não adianta nada eu ser uma pessoa de destaque na sociedade se sou ausente nas pessoas que convivem comigo. Então as pessoas perguntam, eu quero um objetivo de vida, eu quero saber qual que é o meu propósito, né, cara? Quer saber qual é a sua missão, cara? Olha para o lado. Essa é a sua missão primária. Olha para o lado. Olha para quem caminha junto com você. Como é que você está com essas pessoas? Como é que você está? Ainda mais com seus filhos. Como é que você está com você mesmo? Isso é o mais importante. Isso aí talvez seja aquilo que a gente leve para outros níveis de existência. Exatamente. O restante, O resto a gente administra. Certo. Não que a gente não tenha que ter ambição, a boa ambição. Sim. Mas essa ambição tem que andar parelha Com aqueles que estão ao lado de aqueles que nós. estão ao lado da gente. Exatamente. Que mensagem você gostaria de deixar para os pais, educadores que estão nos ouvindo? Mensagem você deixaria? Que eu deixaria essa aqui, cara, que é cuide do que é seu. Você quer fazer um grande serviço para a sua família, para a sua sociedade, para você, cuide de você. Então, uma mensagem que, se eu puder deixar uma mensagem, seja você o ser humano legal que você queria ver no mundo. Seja você o pai legal que você queria ter tido, seja você o professor legal que você queria ter tido, seja você o policial legal que você queria que te atendesse. Então, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Fique esperando o mundo mudar, o político mudar, as pessoas mudarem. Não fique esperando as coisas acontecer. Faça de você essa pessoa que vai fazer diferença. Nem que seja diferença na sua casa, com você mesmo, mas seja você essa pessoa. Não fique esperando que as coisas aconteçam. Exatamente. Bom, pessoal, felizmente chegamos ao final do nosso episódio de hoje, aqui com o Cecílio, e muita informação, muita matéria, muita informação positiva e para reflexão mesmo. E a gente tem que pensar da seguinte forma, que a gente, se quer mudar o mundo, tem que começar com nós mesmos. Como diz uma frase, que a gente muda o mundo com a mudança da mente. É necessário começar. A gente só precisa começar, que os resultados mais lá para frente virão. Para você que nos ouviu até aqui, lembre-se de proteger as crianças. É responsabilidade de todos nós. Se souber de alguma situação de abuso ou negligência, não se cale. Denuncie. Diz que sim ou procure o conselho tutelar mais próximo. Existem vários canais que a gente pode denunciar e a gente falou aqui. Não se cale, denuncie. Se você for uma vítima, também denuncie. Se você presenciou algum ato do gênero, denuncie. Lembrando que as crianças são o futuro da nação. Se a gente quer ver progresso, desenvolvimento, é necessário cuidá-las, é necessário protegê-las para que haja um amanhã melhor. E contamos com você para essa missão, porque essa missão é nossa, é vossa, essa missão é de todos nós. A gente agradece a presença de vocês, curtam, se inscrevam, deem like, partilhem e ajudem o nosso canal a crescer. Obrigado. Cecílio, grato pela conversa. Foi muito bom. Porque, como você sabe, eu sou professor de filosofia, de história, então para mim a gente constrói uma sociedade melhor através do debate, através da conversa, através do conhecimento, através principalmente da ação, de boas ações. Então, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Para mim foi uma honra estar aqui com você, tá joia? E que desejo que seu canal prospere e que ele cumpra com os objetivos de gerar esse debate na nossa sociedade e assim melhorar a vida das pessoas da nossa cidade. Certo. Obrigado. Eu que agradeço a presença aqui. Acredito que haverão ainda outros convites. A gente não vai parar por aqui. Acredito que haverão temas do gênero
E a gente tem a pretensão de envolver também a Polícia Civil aqui no nosso podcast. A gente tem a pretensão de trazer o Conselho Tutelar, eu falei com a minha mulher há tempos, vou pegar a delegacia de mulher lá, vou pegar um caso lá qualquer. Se tu vai fazer lá o quê? Vai lá falar sobre Maria da Penha. Eu disse, não, deve ter casos lá que a gente... Deve ter experiências para trazer para cá. Experiência tem, mas casos a gente vai tratar de experiência. A gente não divulga casos. A gente não experiências. sigilo das pessoas, da privacidade das pessoas. Certo.